Comunicação assertiva. Pensa em um negócio que ou constrói ou destrói um resultado. Porque se você tem uma comunicação assertiva maravilhosa, massa. Mas se a comunicação não é assertiva e é péssima, adeus. Relacionamento com o cliente, relacionamento com o seu time e os impactos é só ladeira abaixo. Vou trazer 4 frases que eu deixei aqui assim, só para você começar a se avaliar. Não foi isso que eu quis dizer, mas ninguém me avisou. Fulano entendeu errado. Eu achei que estava claro. Eu não sei qual é o pior. Quem fala e não valida se a comunicação foi clara e entendida ou se quem escuta e volta para a sala com dúvida porque ficou com medo de perguntar. Eu avalio que é 50-50. 50% do problema está em quem não consegue se comunicar da melhor forma e 50% do problema é quem tem o medo da vida ou é imposto esse medo na vida de que perguntar dói. Vamos começar esse conteúdo falando de algo que é extremamente importante nas organizações? Comunicação. Vou trazer o conceito, porque através de conceitos, a mente humana ela consegue relacionar com a prática trazendo exemplos. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, é a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos, necessidade de forma clara, direta e respeitosa, sem violar direitos dos outros. Ser assertivo na comunicação é ser claro sem ser agressivo, é ouvir com a intenção real de entender, é falar com objetividade, empatia e responsabilidade, é dizer o que precisa ser dito no momento certo, do jeito certo. Primeiro, o que é dito, com o que se escuta, com o resultado do trabalho que está sendo solicitado a se fazer, a se analisar, a se entregar. E se eu tenho uma comunicação assertiva, o relacionamento vai dar bom. A entrega no final do mês vai dar bom. A empatia, o olhar, o sentimento, se colocar no lugar daquela pessoa, porque, enfim, eu trouxe ali inclusive as minhas vulnerabilidades dentro do processo e do outro lado teve uma pessoa que soube me escutar, que soube tirar o julgamento pessoal e opinião pessoal e entender o fato, o problema. O quanto que na sua organização isso é feito, visto e vivenciado no dia a dia. Fica a reflexão. Dados. Olha, cada vez mais eu tenho me apaixonado por esse negócio chamado dados, porque parece, e algumas vezes eu já me coloquei nesse lugar, que o maior problema só acontece comigo. A todo-poderosa, né? Não, porque o maior problema é no Nordeste, porque o big dos problemas são os que eu vivo e aos poucos a gente vai entendendo que não é assim, é através de dados que a gente tem a total certeza disso. Então, quando a gente fala da McKinsey, ela traz empresas com comunicação eficaz entre líderes e colaboradores têm até 25% a mais de produtividade. Na sua empresa, se os seus colaboradores tivessem 25% a mais de produtividade, qual seria o seu resultado? Gallup revela que a falta de clareza da comunicação é um dos 3 principais fatores de desengajamento nas empresas. Estudo do Harvard Business Review mostrou que 69% dos gestores sentem desconforto em dar um feedback direto e 37% evitam o feedback totalmente. Se eu for fazer um cálculo, 69 mais 37, que momento feedback é dado? A Society for Human Resource Management, a SHRM, apontou que ruídos de comunicação custam em média. Anote isso na sua mente. Ruídos de comunicação, em média, custam 62 milhões por ano para empresas com mais de 100 funcionários. Helene, isso é maluquice. Não é não. Comunicação é custo ou é investimento para você depois desses dados? Será que treinar o seu líder para se comunicar melhor
para aprender a escutar, a dar feedback, é bom ou ruim para sua empresa? E escutar o colaborador, fazer pesquisa de clima, é bom ou ruim para sua empresa? Onde a comunicação trava nas empresas? Olha só, chega aqui mais perto para falar com você. Falta de alinhamento entre as áreas. Cada setor opera com seu idioma. Quem nunca já viveu isso, nunca trabalhou em empresa nenhuma, nunca trabalhou na vida. Cada setor tem o seu ritmo, tem, né? Os processos parece que não é da empresa, é do setor. Você já viu isso acontecer? Entendi. Feedbacks atrasados, mal dados ou inexistentes. Reuniões longas sem foco ou sem direcionamento prático. Quem nunca também já escutou aquela reunião poderia ter sido um e-mail? Falta de escutativa e empatia da liderança? Imagina! Você acha que o líder, quando acorda, aperta do lado dele, ele sai distribuindo desempatia, eu nem sei se existe essa palavra, mas desempatia aí, ó, a falta de empatia para todo mundo. Se for executor, então é patada mesmo, não é desempatia não, ele sai distribuindo porrada, patada, ignorância, ele passa o trator por cima do time. Evitar conversas difíceis por medo do conflito. Quantas vezes na sua organização você precisou demitir alguém pelo disse-me-disse, que um disse, o outro disse, e você teve que escutar um lado e talvez tenha escutado o lado errado. Fala baixinho. Talvez tenha escutado o lado errado. Já pensou nisso? Meus queridos, falar de liderança pode ser mais fácil do que as pessoas levam a ferro e fogo no dia a dia. Mas falar de comunicação não é fácil. Até porque ela é individual. Cada um se comunica do seu jeito, com a sua personalidade, com a sua característica, com o seu perfil de comportamento. Só que na sua empresa, a comunicação ela tem que ser perene, ela tem que ser clara, objetiva, alinhada à cultura dela, aos processos que são definidos. Você já observou que muito da falta da comunicação pode começar de você, empresário e líder? Desde a contratação errada, que acontece com muito mais frequência do que você espera, como no dia a dia. Mas sim, Elaine, e agora? O que é que eu faço? Vou compartilhar aqui um case, porque já fez parte aqui desses vídeos. Você que está acompanhando os vídeos aqui do canal do YouTube sabe que o case é algo que eu coloquei como base de conteúdo. E se você ainda não acompanha, não assistiu outro vídeo, veja esse case prático para ver se te inspira. Vamos trazer um case da Google. Eu senti, gente, eu fiz isso agora. Eu não sei se você acompanha a rede social, mas tem um cara que faz umas receitas muito engraçadas, um asiático, né? Não sei se ela é japa, chinês, enfim. Mas ele fica... vamos fazer um macarrão à bolonhesa. Sabe aquele negócio que ele faz aquele charme na fala para um macarrão à bolonhesa? Foi eu falando isso aqui agora. Mas vamos lá, volte aqui. Volte pro case. Um case da Google, Projeto Aristóteles, onde eles estudaram equipes mais eficazes da empresa por 2 anos. Principal conclusão. Observe. A eficácia das equipes não estava na formação técnica dos membros, mas sim na segurança psicológica. Nos tempos de hoje, pós-pandemia, se você não consegue garantir a segurança psicológica na sua organização, talvez você precise buscar urgente olhar para esse lugar. As pessoas precisam estar seguras para fazer bem o trabalho delas. A pressão, até da revolução industrial, de máquina, de porrada, de grito, de muitos gestores brigões que estão ali em cima do colaborador, eu acho que o seu jurídico não vai gostar de determinadas ações que você tenha, não. Avalie.
E aqui ele traz aqui, segurança psicológica é uma percepção que o ambiente é seguro para correr riscos interpessoais. Falar, discordar, errar, propor sem medo de punição ou humilhação. A Google investiu fortemente em treinamentos de foco em escuta ativa com o resultado da pesquisa, validação de contribuição de todos, independente do nível hierárquico, reforço de práticas que promovem diálogo aberto e feedback. O resultado foi um aumento mensurável de engajamento, inovação e performance coletiva. Eu já trouxe aqui para vocês a importância de conversas difíceis, a importância do medir o desempenho, e agora eu estou trazendo um case prático de dados. Do momento que eu escuto o meu time e analiso quais são os gaps e onde eu, enquanto instituição, eu posso trabalhar, cobrar, porque eu preciso entender o que é que eu tenho que cobrar. Não é só sair cobrando. Quando eu tenho uma consciência do que cobrar, de aonde, onde está o impacto para o resultado, eu consigo ser assertivo na comunicação, na cobrança, ser claro na meta, no direcionamento, ser clara no feedback que eu estou dando e honrar o momento que na hora que eu demito aquele colaborador, eu tenho, não é justificativa da falha, mas sim a justificativa do que a minha empresa precisa, o porquê que aquele colaborador não atende os nossos requisitos. Vamos para o plano de ação? Elaine, como? Beleza, eu sei que comunicação é importante, eu tenho baixo investimento, não posso, não é o momento de eu estar investindo muita grana com relação a até informação, a coleta de dados, o que é que no simples eu posso fazer aqui na minha empresa, essa avaliação de comunicação e como é que eu posso acompanhar esse resultado. Vou trazer agora para você uns pontos desse plano de ação que eu preparei para esse conteúdo de hoje. Não tem como começar um plano de ação com relação à comunicação assertiva sem falar de treinamento. E aí, se vai ser um treinamento de oratória, se vai ser um treinamento de escuta ativa, de empatia, de comunicação não violenta, vai depender dos dados e do acompanhamento que você precisa fazer. Mas treinamento é base. E eu estava até, nesse conteúdo que eu preparei para vocês, o papel da liderança na comunicação é muito importante. Então, o líder ele precisa evitar ruídos e duplicidade de esforços, não alimentar loucuras na cabeça que um falou, que o outro falou e o líder bota todo mundo numa sala. Eu quero saber quem falou isso aqui. Gente, isso é tão coisa de passado. As conversas coletivas, elas vão precisar acontecer, mas começa ali no individual e depois passa para a coletiva, você vai reduzir tanto os seus problemas, tanto, Os líderes que têm a comunicação assertiva, eles constroem confiança, o liderado confia no líder, o líder confia no liderado. Então o feedback, ele é muito mais claro, é muito mais leve. Avalie isso. O outro ponto é entender como é que eu sei que o problema na minha empresa é comunicação. Faça uma análise de desempenho, uma pesquisa de clima. Elaine, vou contar um ponto para você. Enquanto Business Partner da GPTW, representando a Great Place to Work no mercado, empresas com 10 a 29 colaboradores pode fazer a pesquisa de clima por R$ 3.900. Toda vez que eu falo isso, as pessoas entram em choque, achando que para eu conseguir fazer a pesquisa de clima, eu preciso investir muito. Só que imagine você ter uma pesquisa de clima extremamente estruturada, com dados muito claros, com validação de mercado nacional e internacional, e o seu time validando que vocês efetivamente têm um resultado positivo acima de 70%, você ainda pode ter o selo de melhores empresas para trabalhar.
o quanto que R$ 3.900 impacta no seu resultado hoje. Para baixo ou para cima? Com resultado? Ou é custo ou é investimento? Se você não tem o dado, até para justificar uma demissão, até para você justificar uma tomada de decisão, até para você justificar com quem, o que melhor fazer, você vai ter um problema. E aí vem espaços de escutativa e acordos de comunicação. Então a documentação da empresa é muito clara, o manual de cultura é muito claro, as metas estratégicas definidas mensais, trimestrais, anuais, para que o líder siga e acompanhe o resultado. Implementação de comunicação não violenta. E aí tem, a CNV ensina a se expressar com clareza, empatia, conectando os sentimentos a necessidades. E o ponto de reconhecer boas práticas. Eu hoje tenho percebido, na verdade é uma visão de mercado, de que muitas empresas estão priorizando criar a sua educação corporativa particular. O que faz com que ele pode trazer pessoas de fora, conteúdos de fora, materiais externos da empresa para a formação dos líderes e equipes, como também pegar os colaboradores, olhar para aqueles colaboradores chaves e proporcionar a ele com que eles participem desse processo de formação. E isso é uma coisa que eu, enquanto consultora organizacional, quando eu faço qualquer treinamento, eu entrego todo o material. Eu entrego material sobre a dinâmica, eu entrego o slide, porque eu acredito que aqueles líderes, eles precisam ser multiplicadores. E se ele se torna um líder multiplicador, o que acontece? Ele, dentro da jornada, ele faz com que o conteúdo seja disseminado, praticado no dia a dia com o time. Então, olhar para isso é você também reconhecer aquele líder que faz um trabalho muito bem feito e está dando uma aula para os outros líderes, está dando uma aula para o time. Isso também é reconhecimento. Olhe isso como um ponto de oportunidade. E para fechar nosso conteúdo de hoje, comunicação é o sistema circulatório da cultura. Ai, gente, isso eu achei até chique. Comunicação é o sistema circulatório da cultura. Se está obstruído, a empresa adoece. Se flui com clareza, a organização cresce. Assertividade não é falar mais, é sobre falar melhor. É maturidade organizacional colocada em prática. Não tem treinamento mágico para melhorar a comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela pode ser treinada sim, preparar as pessoas para se comunicar melhor, tanto os introvertidos como os extrovertidos, aquelas pessoas super animadas com a comunicação excessiva, também precisa do treinamento, como aquela pessoa que é mais caladinha, mais fechadinha e precisa se comunicar, porque hoje a gente trabalha em equipe o tempo inteiro. É também necessário se comunicar. Entretanto, falar de comunicação assertiva é ser assertivo, direcionar de forma assertiva, desenvolver as pessoas de forma assertiva, acompanhar as pessoas de forma assertiva, entender que isso é inclusive sistêmico dentro da sua empresa. E aí, o quanto que na sua empresa você vai melhorar a comunicação, aumentar a assertividade da sua comunicação, se você é um líder, se você é um empresário, se você é um liderado, o quanto que os 50% de sua responsabilidade agora tem um valor maior de ação. Vamos nessa? Pau na máquina. Nos próximos vídeos eu quero que você esteja aqui, curte, comenta, quero ver suas dúvidas, traga aí as informações, as dúvidas, o que gostou, o que não gostou. Eu tô aqui para te escutar, porque é meu papel também. Vamos nessa, pau na máquina.